Saudações, meus amigos no Catãs, espero que estejam todos a gozar de boa saúde. Como já devem saber, sou Círio Teixeira. Se és um inscrito novo, seja bem-vindo ao meu canal. Cá aborda sobre direito, várias temáticas de direito na verdade, e damos a possibilidade de estar a sugerir temas no comentário, para que a posterior possa então ser objeto de aula, ou seja, que o Círio Teixeira, que neste caso sou eu, faça uma abordagem em volta do tema que o doutor acabou de sugerir. Se és já um veterano cá no nosso canal, creio que já sabes como é que mais ou menos nos funcionamos, mas pronto, passa aqui a publicidade. Vamos então entrar no tema que nos interessa hoje. Hoje vamos dar sequência às nossas aulas em volta do processo executivo. Vamos falar propriamente dito das características do processo executivo. Entender de uma vez por todas quais são as características do processo executivo e saber entender ou saber falar sobre cada uma destas características que o processo executivo apresenta. Então, sem mais muito no que dizer, sem mais delongas, sem mais no que tais, vamos então ao nosso vídeo. Novamente, meus amigos no Catãs, hoje, como já referi anteriormente, vamos falar sobre as características do processo executivo. Quanto às características do processo executivo, importa aqui elencar 4, ou seja, quanto às características do processo executivo, verificamos 4. Mas, Círio, quais são então as características? Já sei que são 4, quais são as características? Pois bem, temos primeiramente a questão do enfraquecimento ou da mitigação do princípio do contraditório. Ou seja, a primeira característica que podemos vislumbrar é que há um enfraquecimento ao princípio do contraditório. Quanto à segunda característica, vamos encontrar que há uma quase total disponibilidade do processo executivo ao exequente, ou seja, vamos encontrar a disponibilidade ou quase total disponibilidade do processo executivo ao exequente. Quanto à terceira característica, vamos encontrar que há inúmeros despachos discricionários do juiz. Então, acaba sendo uma terceira característica. Encontramos inúmeros despachos discricionários a merecer do próprio juiz. Quanto à quarta característica que podemos verificar naquilo que é o processo executivo, vai ser a seguinte. Vamos encontrar, no que diz respeito à nulidade dos atos processuais, são menos rígidos, ou seja, a nulidade dos atos processuais são menos rígidos. Agora vamos então falar sobre cada uma dessas características para podermos entender por que encontramos elencadas cada uma delas como sendo característico no processo executivo. Primeiramente vamos falar sobre a questão da mitigação ou do enfraquecimento do princípio do contraditório. Primeiro devemos entender que quando falamos do princípio do contraditório, vimos que é nada menos do que o poder de fazer oposição aos factos que estão a ser então articulados contra a nossa pessoa. Ou seja, o princípio do contraditório vai ser o direito de resposta que vai ser conferido ao sujeito que está a ser então deduzido vários factos sobre a sua pessoa. Por exemplo, vimos nós nas ações declarativas, quando o autor vai então dar vida a um processo contra determinado sujeito que vai ser entendido como sendo réu, vai então levantar vários factos, depois o tribunal fará o quê? Vai citar este tal dito réu para poder vir fazer oposição. Aí encontramos a materialização do princípio do contraditório, que é o direito de resposta. O réu vai vir então contradizer, vai vir fazer oposição aos fatos que foi então levantado contra a sua pessoa, na figura ou na pessoa do autor, que é o indivíduo que deu início ou deu vida ao processo. A isto aqui entendemos como sendo o princípio do contraditório.
Mas por que entendemos ou que encontramos que no processo executivo há um enfraquecimento deste princípio do contraditório, há uma mitigação deste princípio do contraditório? Por quê? Porque no processo executivo aí já não está a se discutir sobre direitos, já não está a se discutir sobre quem tem este direito ou quem não tem este direito. Por isso é que vimos nos nossos vídeos anteriores que o processo executivo visa fazer efetivar-se determinado direito que pertence ao credor, que de modo voluntário o devedor não cumpriu. Ou seja, no processo executivo busca simplesmente já um fazer por parte do tribunal de modo coercivo daquele direito que é assistido ao credor, que de modo voluntário o devedor não cumpriu. Em outras palavras, no processo executivo busca-se que o tribunal faça-se cumprir de maneira coerciva um direito que infelizmente de modo voluntário a pessoa que tem que cumprir não está a fazer. Este é o processo executivo. Encontra-se a mitigação do princípio do contraditório. Por quê? Porque no processo executivo, como eu já referi, aí na verdade o executado, ou também pode ser entendido como devedor, não vai intervir no processo para fazer oposição, ou seja, para trazer os seus fatos sobre a situação que está então a ser levantada contra a sua pessoa. Não, aí já não há este contraditório amplo em que a pessoa vai fazer oposição, dizer que não é assim e trazer as suas provas, não. Porque aí no processo executivo já existe um título em que se tem já o direito, só se busca consumar-se este mesmo direito. Assim sendo, aí o princípio do contraditório é mitigado, é enfraquecido, porque aí na verdade o executado vai levantar-se simplesmente no intuito de intervir quanto à legalidade da própria execução. Por exemplo, se o título executivo é execuível, ou seja, é executável ou não, se está-se a seguir a regularidade da execução, ou seja, seguir-se aquilo que são os fins da própria execução, ou algumas práticas restritas, como mesmo selecionar os bens que serão penhorados. Ou seja, em outras palavras, aqui encontramos o enfraquecimento do princípio do contraditório, porque aí na verdade o executado já não vai fazer oposição aos fatos, já não vai trazer situações, porque aí já existe o título que vai ser aquele documento que já traz o direito do exequente, a pessoa que vai então executar o bem do executado no intuito de satisfazer aquilo que é o seu direito. O título em si mesmo já é explícito, vai mostrar os fins do próprio título executivo. Assim sendo, aí já não é aquele contraditório em que o executado vai trazer os seus factos, já não. Por isso é que encontramos a mitigação deste princípio do contraditório, porque não verificas na sua totalidade este direito de resposta. O tribunal já não vai perguntar, por exemplo, se é mesmo verdade ou não é verdade, querendo ouvir a outra parte para explicar bem, porque aí o título em si mesmo já é explícito. Por isso é que verificamos a mitigação ou enfraquecimento do princípio do contraditório. Aí, na verdade, o executado vai intervir, como eu já referi, simplesmente, por exemplo, no que diz respeito à legalidade do próprio título executivo e à regularidade dos atos executados, ou seja, aqueles atos vão ser praticados para satisfazer aquilo que são os interesses do exequente, se estão mesmo a seguir os conformes exigidos ou não, se está a se praticar segundo o fim do próprio título ou não. A intervenção deste sujeito, o executado, vai ser nessa perspectiva, já não vai ser na perspectiva de trazer situações novas, não vai ser na perspectiva de contradizer o que o exequente está a dizer, não. Vai ser na perspectiva só de regulamentarizar, se assim podemos dizer. Vai ser na perspectiva de verificar se está a seguir mesmo a legalidade. Vai ser na perspectiva de poder dizer os bens que gostaria de ver a ser penhorados. Vai ser na perspectiva de poder ver se está a seguir a regularidade dos atos executados. Assim sendo, verificamos então esta mitigação ou este enfraquecimento do princípio do contraditório. E mais, verificamos um maior enfraquecimento do princípio do contraditório quando, na verdade, o título executivo seja de natureza judicial, ou seja, um título judicial que veio, então,
de uma decisão judicial que se entende como sendo a sentença, ou seja, o título executivo erradicou ou se originou de uma sentença. Aí mesmo é quase que ínfimo o princípio do contraditório, porque parte da ideia que quando é uma sentença quer dizer que aconteceu anteriormente um processo declarativo, ou seja, uma ação declarativa em que já foi ouvido o autor e o réu, já se discutiu sobre as situações de facto, passou todo o processo processual para chegar à verdade material e tomou-se uma decisão que é a sentença, que é entendida como título. Todavia, depois está-se a verificar simplesmente o não cumprimento voluntário por parte do devedor ou por parte do executado. Aí é quase que ínfimo contraditório, porque aí já escusa-se da faculdade de ter que se ouvir a outra parte, porque aí o título que a sentença já dita, olha, o responsável é este indivíduo, deve fazer isto, 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 só que o indivíduo não está a cumprir. Este título executivo que é a sentença já vem descrito toda essa situação, então aí escusa-se, é quase que ínfimo a questão do contraditório. Todavia, não estamos a dizer que o princípio do contraditório não é sonante, ou seja, que no processo executivo não há mecanismos processuais para que o executado possa então contradizer ou possa então fazer oposição. Não é isso que estamos a dizer. Encontramos sim algumas ferramentas processuais para que o executado possa fazer oposição. Todavia, são restritas. Por isso é que verificamos a mitigação do princípio do contraditório. Como exemplo, vamos trazer o artigo 771 do Código Civil, relacionando com o artigo 812 do Código de Processo. Mas vamos ler primeiramente o artigo 771 do nosso Código Civil. Bem, estamos aqui diante do artigo 771 do nosso Código Civil, vamos ler, e como eu já referi, depois vamos ler o artigo 812 do nosso Código de Processo para podermos entender. O devedor não é obrigado a satisfazer a prestação ao representante voluntário do credor, nem a pessoa por esta autorizada a recebê-la, se não houver convenção nesse sentido. Vamos agora ler o nosso artigo 812 do nosso Código de Processo. Bem, estamos aqui ao nosso artigo 812 do nosso Código de Processo. Meios de oposição. O executado pode opor-se à execução por embargos e pode agravar do despacho que ordena a citação, contanto que não reproduza num dos meios os fundamentos que invoca no outro. Ou seja, aqui encontramos um mecanismo de fazer oposição, por exemplo, aos bens que o exequente vai levantar para que sejam então penhorados para ver satisfeito aquilo que é o seu direito. Neste caso, há possibilidade, por exemplo, daquilo que é a figura do executado levantar a questão do embargo de executado, para que possa ser suspensa essa mesma execução. É um meio do contraditório, é um meio de poder fazer oposição àquilo que é levantado pelo próprio exequente. E encontramos inclusive situações de fundamentação da própria oposição à execução da sentença, isso no artigo 813, artigo 814 também encontramos, no 815 também podemos encontrar, já no 816 encontramos no concerne para o prazo para oposição. Ou seja, para dizer que a questão do contraditório há sim a mitigação, todavia não é que não exista ferramentas processuais que permitam que o executado possa então fazer oposição àquilo que é então o agir do próprio exequente para ver satisfeito aquilo que são seus interesses. Todavia deve-se entender que há de certo modo uma mitigação, um enfraquecimento no princípio do contraditório, porque as ferramentas de fazer oposição são restritas, porque aí já não há muita discussão. Aí o título em si mesmo já é explícito, o título já vai descrever o que deve fazer e o que não deve fazer, porque é uma questão, por exemplo, dimos ao nosso artigo 45 do nosso Código de Processo, para podermos entender o que eu estou aqui a dizer. O artigo 45 do nosso Código de Processo fala sobre a função do título executivo. Toda a execução tem por base um título, pelo qual se determina um fim e os limites da ação executiva. Ou seja, o título em si já vai determinar o fim
e os limites da própria ação executiva. Já não tem nada que se discutir. Então, nos aspectos do que deve-se fazer, não é essa brecha, essa possibilidade que vai se dar ao próprio executado para vir trazer deduções, nem para vir querer impugnar os atos que constam no título, porque em si o título já vem contido aquilo que é o direito, aquilo que é o fim e o próprio limite do título. Então, já não há uma discussão em volta daquele título, que é, na verdade, isso já meios de intervir no que diz respeito à própria legalidade, se estás a seguir as regularidades do ato executivo e poder, então, selecionar os bens que deseja que sejam penhorados para ver satisfeito aquilo que é o direito do exequente. Vamos ver agora a segunda característica do processo executivo. Falamos sobre a questão de quase total disponibilidade do processo executivo ao exequente. Em outras palavras, temos essa característica porque é só vermos qual é a natureza da ação executiva, o que é que visa a ação executiva. A ação executiva visa ver então materializado aquele direito do exequente, ou seja, aquele direito do credor que não foi cumprido de modo voluntário pelo devedor. Assim sendo, busca a materialização daquele direito que não está a ser cumprido. Isto é que visa a própria ação executiva. Vamos trazer o próprio artigo 817 para nós entendermos. Vou ler para vocês. Artigo 817 fala sobre o princípio geral. Não sendo obrigação voluntariamente cumprida, tem o credor o direito de exigir judicialmente o seu cumprimento e de executar o patrimônio do devedor nos termos declarados neste Código e nas leis do processo. Ou seja, aqui gira o quê? Aqui vai ser o direito que o próprio credor, neste caso o exequente, tem de poder requerer ao tribunal, para que o tribunal, à mercê dos seus meios coercivos, faça com que o seu direito seja cumprido coercivamente por parte do devedor que voluntariamente não cumpriu. Ou seja, a ação executiva busca ver cumprido aquele direito de determinado sujeito tem, todavia que não está a ser cumprido de modo voluntário. Então gira em torno de querer ver satisfeito um determinado direito. Por isso é que vais encontrar a questão da quase total disponibilidade da ação executiva ao exequente, porque na verdade gira em torno de satisfazer o seu direito. Quer dizer que a ação executiva pode desistir, pode parar de existir à mercê da própria decisão do exequente, porque aí busca essa satisfação do seu direito. Se ele não quiser, por exemplo, ver este direito seu efetivado ou materializado de modo coercivo pelo Estado, ele pode desistir da ação. Pode existir da ação executiva, porque é um direito que lhe assiste, porque na verdade a ação executiva visa simplesmente ver cumprido aquele direito, aquele interesse do credor ou do exequente que voluntariamente não foi cumprido pelo devedor ou executado. Assim sendo, há total disponibilidade do processo executivo ao exequente, porque ele pode desistir do processo em qualquer fase, porque na verdade este processo existe para ver satisfeito o seu interesse. Logo, ele pode desistir, já não quiser, pode simplesmente desistir. Todavia, estamos a falar agora nas situações em que o executado levantou, há uma suspensão, levantou aquilo que é o embargo de execução, levantou esta situação e está suspensa a própria execução. Para que ele possa desistir, há necessidade de haver o consentimento ou alvará por parte do executado. Mas há sempre a questão da disponibilidade, não é isso? Porque se tu veres a ação executiva, gira em torno de satisfazer o interesse ou o direito do exequente ou do credor. Já que voluntariamente a pessoa que lhe cabe fazer isto não está a fazer, ele vai recorrer ao tribunal para que se efetive de modo coercivo. Logo, é um direito que lhe assiste, essa disponibilidade. Ele pode dispor, ou seja, pode desistir de querer vê-lo efetivado, bem como pode também não fazê-lo. Por isso é que encontramos esta característica, a quase total disponibilidade do processo executivo ao exequente. Porque na verdade vais encontrar o quê? Se estamos a dizer que há uma mitigação do princípio do contraditório, porque há poucas ferramentas processuais a serem utilizadas pelo executado,
Em contrapartida, estamos a dizer que para o exequente há inúmeras ferramentas processuais para o mesmo utilizar, porque trata-se de um direito seu que tem que ser efetivado. Todavia, não estamos a dizer que ele pode fazer tudo o que lhe apetecer, porque ele, inclusive, de acordo ao princípio da autorresponsabilidade do exequente, ele também pode ser responsabilizado. Por isso é que se exige que ele não pratique atos ilícitos, nem faça do processo questões contrárias à própria lei. Mas deve-se entender que há uma disponibilidade do próprio processo executivo à mercê do próprio exequente, porque a questão gira em torno de ver satisfeito o interesse e o direito do próprio exequente. Então, se ele querer desistir, se ele querer prosseguir, é da sua inteira legitimidade, porque trata-se do seu direito. Não trata-se do direito de mais ninguém, por isso é que ele recorreu ao tribunal com força do próprio título para ver efetivado esse seu direito. Então está a sua disponibilidade. É nessa questão que falamos da característica da quase total disponibilidade do processo executivo ao exequente. Quanto à terceira característica, falamos que há vários ou há inúmeros despachos discricionários do juiz. Ou seja, há vários despachos discricionários do juiz. O que é que essa característica quer dizer? Como nós já vimos, aí já não se discute se há um direito ou não direito, porque o título em si já vem contido o direito. O título em si já mostra o fim e os limites da própria execução. Então já não há nada que se discutir. Por isso é que há quase a inexistência do princípio do contraditório. O que quer dizer o quê? Que aí o juiz já não vai querer ouvir outra parte no intuito de provar-se se há ou não há este direito, algo desta natureza. O que vai acontecer é o quê? Há vários despachos discricionários do juiz, por quê? Porque aí o juiz vai ter o poder de praticar certos atos que, desde que esteja nos conformes da própria lei, para ver então materializado e efetivado este direito ou interesse do exequente ou do credor. Porque aí, na verdade, o juiz vai praticar todos os atos, desde que estejam nos termos da própria lei, desde que não belisquem aquilo que é a própria lei, para ver então efetivado ou para ver então materializado este interesse ou direito do próprio exequente ou credor. Ou seja, há inúmeros despachos discricionários do juiz, porque aí o juiz tem esse poder de escolha de uma situação ou outra, desde que esteja nos conformes da lei, para ver então resolvido ou sanado este interesse ou direito por parte do exequente, ou seja, por parte do credor que está a invocar. Porque é só lembrarmos sempre o que é que visa a ação executiva. A ação executiva visa ver materializado aquele direito ou interesse que não foi cumprido de modo voluntário por quem tinha a obrigação de cumprir. Assim sendo, o juiz vai praticar certos atos ou certos despachos discricionários no intuito de agilizar isso ou na ideia de ver então materializado este direito. Bem, quanto ao regime da nulidade dos atos processuais, que é a última característica, quer dizer que, regra geral, os atos processuais nulos não podem ser renovados quando o prazo para serem praticados tenha extinguido. Todavia, há situações que é sim possível de serem renovados no processo executivo. Por exemplo, quando estamos aqui a falar da renovação da penhora, vamos lá ver que sujeito A quer ver o seu direito materializado. Sujeito B deve-lhe 2 milhões de kwanza. Todavia, sujeito B não tem patrimônio para poder pagar A. Todavia, A já havia levantado então a questão da penhora, só que aquele bem não pertencia a B. Todavia, B depois consegue um patrimônio equivalente à dívida que tem com A. O A, vendo esta situação, apesar de já ter sido nulo aquela penhora, ele pode renovar o mesmo para poder então ver cumprido ou ver então efetivado esse seu direito, atendendo ao facto que B por agora já tem então patrimônio adequado
para que seja então o objeto de penhora para ver satisfeito aquilo que é o seu interesse ou o seu direito. É nessa perspectiva que vemos que a questão da nulidade nos atos processuais acabam sendo menos rígidos, porque não vai se obedecer aqui a questão da regra geral que depois de passar o prazo já seja nulo, já não é renovável. Aqui a perspectiva é que pode sim ser renovável, porque busca então a satisfação deste interesse. Resumidamente, deves saber que no processo executivo encontramos a mitigação do princípio do contraditório, porque quase que não é ouvido a outra parte, porque isto aqui fica mesmo a mercê da ação declarativa. No executivo não é para ouvir mais situações, é mesmo só já para executar, é um fazer do próprio tribunal. Encontramos também a questão da quase total disponibilidade do processo executivo ao exequente, porque na verdade aí busca-se satisfazer esse interesse ou direito que é do próprio exequente ou do próprio credor. Por isso é que vamos ver que ele buscou o tribunal para que de modo coercivo o tribunal aplique ou efetive esse seu direito. Então ele fica a mercê dessas ferramentas. Se ele quiser ver materializado o seu direito, pode. Se não quiser mais, também pode não fazê-lo. É nessa perspectiva que encontramos a característica da quase total disponibilidade do processo executivo ao exequente. Encontramos outra característica no que diz respeito à questão de verificarmos inúmeros despachos discricionários do juiz, porque aqui não vai se trabalhar na perspectiva de vincular-se todos os atos, porque aí já existe o direito contido. Aí o juiz vai praticar os atos, buscando então também que se materialize ou se efetive aquele direito do exequente ou do credor, porque aí o título em si mesmo já contém o fim e os limites, já contém o próprio direito, já não há nada por se discutir. O juiz só vai praticar os atos que achar correto, nos termos ou dentro daquilo que são o exigido por lei, para poder ver então respeitado ou materializado este direito. Por isso é normal verificarmos inúmeros despachos discricionários por parte do juiz. Agora, quanto à nulidade ser menos rígida, ou seja, quanto ao regime dos atos processuais serem menos rígidos, estamos a dizer que aí é possível que certos atos entendidos já como sendo nulos de poderem ser renovados, como exemplo que eu já havia dado da penhora. É possível renovar-se a penhora, porque vamos ver que há situações em que o indivíduo não tem o patrimônio, há situações que possa já vir a ter, então o exequente que quer ver o seu direito vincado, o seu direito efetivado, pode renovar a penhora para atacar então o patrimônio do devedor para ver respeitado. É nessa perspectiva que a questão da nulidade acaba sendo menos rígida, porque aqui, regra geral, aprende-se que quando fala sobre ser nulo e já atingiu o prazo, não pode voltar a ser renovado. Todavia, nessas situações do processo executivo, há menos exigência, é menos rígido a questão da própria nulidade dos atos processuais. Espero que tenhas gostado do nosso breve conteúdo, do nosso breve vídeo em volta daquilo que são as características do processo executivo. Partilha o conteúdo para que mais pessoas possam ver, deixa a tua opinião em volta deste vídeo, convida os teus amigos para que venham fazer parte da nossa família Nuquetãs. Não podes querer estar aqui na família Nuquetãs sozinho, então temos que crescer todos. Temos que bater a meta de, não sei, 1000 seguidores pelo menos até este ano. Então partilha o conteúdo, subscreve. E não esqueça de estar a deixar sugestões para temas, para que eu possa então fazer uma abordagem em volta dos mesmos.